Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula na plataforma. Meu nome é Fernandes, eu sou professor de matemática e também professor de robótica. Hoje nós vamos ter uma aula mais dinâmica e vamos mostrar que a matemática ela também está inserida nesse mundo fantástico da robótica. Ok? Hoje nós vamos falar sobre grandezas. Então, olha só, eu tenho dois projetos aqui lá do NARE. O NARE é o Núcleo de Automação e Robótica Educacional da SER. Isto mesmo, a Secretaria de Educação, ela tem um núcleo de robótica educacional para atender você. E dentre os diversos projetos que lá existem, eu trouxe esses dois projetos que têm tudo a ver com a aula de hoje, sobre grandeza. E aí eu quero que você observe aqui, esse ônibus, nós dizemos que ele é um carro com som realista. Ele tem uma caixa de som aqui dentro, um alto-falante, onde ele vai fazer o som, ele vai reproduzir o som daquele ônibus normal. Quando o motorista liga o motor, dá na chave, liga o motor, nós vamos também fazer esse som aqui, ok? Olha só o barulho dele. Eu vou acelerar agora, olha só. Tá acelerando. Vou dar a ré dele, olha só, e vai ligar a luz de ré. Que fantástico, olha só, até a buzina. Ou seja, é um carro com som realista. E tudo isso, esse carro ele foi automatizado e tudo é acionado pelo esse controle de PS4. Pode ser um controle de Xbox, o controle que você tiver aí. Essa é a parte da automação. Existe muito assunto matemático envolvido na programação desse projeto. Mas eu quero focar em grandezas, que é o assunto da aula de hoje. Essa aula sobre automação fica para uma aula futura, quem sabe em trilhas, ok? Então vamos lá, olha só. Esse ônibus, quando nós compramos ele no site, e o site ele apresentava a miniatura numa escala de 1:32. Você sabe me dizer o que seria isso? Eu quero mostrar um exemplo simples que você nunca mais vai esquecer o que é a escala. Então, olha só, imagine esse ônibus, 32 unidades dele, colocando uma atrás do outro numa fila indiana, eu teria o tamanho desse ônibus. Como eu não tenho 32 ônibus desses, não tenho 32 unidades, eu vou usar a matemática para ver o tamanho real desse ônibus. Só para você ter uma ideia, imagine aquele ônibus amarelinho que leva os alunos para a escola. É dele que eu estou falando, mas aqui é uma miniatura dele. Então, olha só, eu vou usar a matemática, eu já sei o tamanho desse ônibus, 30 centímetros. É o comprimento dele, eu já quero dizer que comprimento é um tipo de grandeza, assim como escala também é outro tipo de grandeza. Então, olha só, se eu pegar 30 centímetros do tamanho desse ônibus e multiplicar por 32, que é o da escala, eu terei o tamanho real daquele ônibus amarelinho que leva os alunos para a escola. Nesse caso, uma conta básica vai me dar 960, só que em centímetro tamanho. Nós não costumamos usar centímetro para um tamanho grande. Imagine, aproxime esse número para 1000. Dificilmente nós vamos ouvir alguém dizer, o tamanho do ônibus é 1000 centímetros. Geralmente a gente usa metros, e para eu transformar centímetro em metros, eu preciso usar a famosa regra de 3. Só que esse é o assunto da nossa aula de número 2, quando nós vamos estudar sobre variação entre grandezas. Ok? Agora, olha só, esse segundo projeto aqui, ele é um medidor de velocidade. Ou seja, ele é um velocímetro. E aqui você vai aprender na prática como que a gente faz o cálculo de velocidade. Nós temos dois sensores aqui. Já existe a distância entre um sensor e o outro. Opa, eu falei em distância ele é um tipo de grandeza. E nós vamos calcular o tempo que o ônibus vai levar de um sensor até o outro. Eu falei em tempo, e tempo também é outro tipo de grandeza. Então, olha que coisa legal. É simples de calcular. Eu vou passar esse ônibus aqui na frente e você vai perceber aqui no visor aí na tela a velocidade. Ela está em metros por segundo e a outra está em quilômetros por hora. O que é legal disso é que você percebe dois tipos de velocidade, em metros por segundo e quilômetros por hora. Para fazer essa transformação,
foi usada uma fórmula matemática. Na verdade, tem várias fórmulas matemáticas na programação desse projeto. Uma delas calcula a velocidade e a outra vai fazer essa transformação entre unidades compostas aqui. Mas esse é o assunto da nossa aula de número 3, ok? Quando nós vamos estudar sobre conversão entre unidades compostas. Tá certo? Eu acredito que o que eu mostrei para vocês por grandeza, observe que está tudo recheado de grandeza. Velocidade é uma grandeza, tempo é uma grandeza, distância é uma grandeza, escala é uma grandeza, ok? E eu acredito que, pelo que você viu, que já tem uma noção do que é grandeza. Mas eu quero mostrar a definição, o conceito de grandeza. Acompanhe comigo aqui na tela. O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado numericamente, sendo fundamental na física e na matemática para descrever fenômenos com números e unidades de medida. No exemplo que nós tivemos aí do ônibus, observe que o comprimento é 30 centímetros. O comprimento é a grandeza, 30 o número e centímetro é a unidade de medida. No segundo exemplo que nós tivemos aí, vocês perceberam que na tela aparece metros por segundo e quilômetros por hora. De novo aparece um número junto de uma unidade de medida. Nesse caso, a medida aqui é composta, a unidade de medida é composta, porque tem metros por segundo ou quilômetros por hora. Ok? Eu quero que você observe essa tela. Aqui tem um resumo do que é grandeza, tá certo? E o que eu quero que você observe aqui tem a definição, aqui tem alguns exemplos sobre grandezas e alguns tipos de grandezas. A grandeza escalar, a grandeza vetorial, mas eu quero que você observe aqui essas 7 grandezas do SI, que é o Sistema Internacional de Medida. Provavelmente você lendo aí na tela, você deve se familiarizar com alguma dessas daí, porque nós usamos ela no nosso dia a dia. E essas grandezas vão ser utilizadas para nossa aula. No caso, nós vamos trabalhar com grandezas derivadas, ou seja, grandezas determinadas pela razão ou produtos de outra. É isso mesmo, então nós vamos usar duas grandezas, dividindo, nós vamos encontrar uma nova grandeza. Ou multiplicando, nós também vamos encontrar outros tipos de grandeza. Então, olha só, antes de eu dar continuidade, eu vou mostrar 4 exemplos de grandezas determinada pela razão e 4 exemplos de grandeza determinada pelo produto, ou seja, multiplicação. Observe aí e veja como essas grandezas fazem parte do nosso dia a dia. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar mais esse assunto. Vamos lá, continuando. Então, olha só, grandezas determinadas pela razão, ou seja, pela divisão. A primeira, consumo médio. Relacione a distância percorrida pela quantidade de combustíveis consumido. Ou seja, se eu quiser encontrar a grandeza consumo, basta eu pegar a distância e dividir pelo volume. Observe que a unidade de medida é quilômetros por litro. A segunda, densidade demográfica. Mede a concentração de habitantes em uma determinada área. Então, a densidade demográfica, para me encontrar ela, basta eu pegar o número de habitantes e dividir pela área. A unidade de medida é habitantes por quilômetro quadrado. Terceiro, velocidade. Essa aqui nós já trabalhamos até aqui anteriormente. Então, observa aqui que é a relação, ela relaciona o espaço percorrido pela unidade do tempo. Então, toda vez que eu quiser encontrar a velocidade, basta eu pegar o comprimento e dividir pelo tempo. Nesse caso daqui, a unidade de medida é metros por segundo, mas você viu aí nos nossos exemplos que pode aparecer também quilômetros por hora. Quarto, aceleração. Relaciona a variação da velocidade pela unidade de tempo. Ou seja, se eu quiser encontrar a grandeza, aceleração, observa que eu estou dividindo velocidade pelo tempo. E a unidade de medida aqui é metros por segundo ao quadrado. Agora vamos para a grandeza determinada pelo produto, ou seja, pela multiplicação.
Área, essa aqui é muito conhecida e usada no nosso dia a dia. Mede a extensão de uma superfície através do produto de suas dimensões lineares. Sempre nós usamos linha reta. Então, para encontrar a área, basta eu multiplicar comprimento vezes comprimento. Eu quero fazer uma observação aqui que você já conhece. Na geometria, é muito comum nós usarmos a área sendo base vezes altura ou lado vezes lado. Não importa o nome que nós vamos estar usando ali. O importante é que eu vou sempre multiplicar o comprimento vezes o comprimento, tá certo? E nesse caso daqui, a nossa unidade está em metro quadrado, mas poderia parecer em centímetro quadrado ou quilômetros quadrados, que são as unidades que nós mais utilizamos. 2. Potência elétrica. Determina a rapidez com que a energia elétrica é consumida ou transformada por um dispositivo. Então, se eu quiser encontrar essa grandeza, potência elétrica, eu utilizo a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. E a unidade de medida é o volts e o ampere. Quando eu junto isso, então eu vou ter o watts, alguns chamam de watts. Agora, deixa eu dar um exemplo para você típico desse aqui. Se você olhar no teu carregador de celular, você vai ver essas informações lá. A potência dada em watts, você vai ver a voltagem, que geralmente é 5 volts, e você vai ver a amperagem ali, que geralmente, dependendo do carregador, vai para 3, para 2, para 5, dependendo do carregador. Vamos continuar. Terceiro, força. Mede a intensidade de interação entre dois corpos capaz de alterar seu estado de repouso ou movimento. Ou seja, para encontrar a grandeza força, basta eu pegar massa e multiplicar pela aceleração. A unidade de medida aqui é o quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Toda vez que você vê uma grandeza força, ela vai vir acompanhada da unidade com a letra N, que é chamada de Newton, ok? Isso se vê muito lá na física. Quarto, consumo de energia elétrica. Mede a quantidade total de energia utilizada por um aparelho de acordo com a sua potência e o tempo que ele permanece ligado. Você lembra lá do relógio? Olha só, o consumo de energia ele é dado, ou seja, para mim determinar essa grandeza, consumo de energia, basta eu pegar a potência e multiplicar pelo tempo. A unidade de medida é o quilowatts-hora. Ok? Vamos aplicar aqui, vamos aplicar o que nós estamos aprendendo? Vamos ver um exemplo aqui. Um atleta de corrida percorre uma pista reta de 100 metros em exatamente 10 segundos. Qual foi a sua velocidade média? Olha só esse exemplo, ele é tipo de velocidade. Perceba que quando se utiliza a ideia de atleta e está usando a grandeza velocidade, ela geralmente é dada em metros por segundo. Mas é muito comum a gente dizer, rapaz, o carro passou aqui a 100 km por hora. Porque a velocidade ela pode estar em unidades diferentes. Vai depender da situação a qual está sendo utilizada. Ok? Então vamos lá. Se eu já sei que a velocidade é distância dividido pelo tempo, então eu tenho aqui uma grandeza determinada pela razão. Tá certo? E aqui vamos relacionar a distância percorrida pelo tempo gasto na fórmula V igual a D dividido para T, onde V é a velocidade, onde D, no caso aqui, é a distância, e T, o tempo. Fazendo a substituição, nós vamos ter 100 dividido para 10. Então, V vai ser igual a 10. Agora, observe uma coisa. Toda vez que eu encontro a velocidade, é porque foi me dado a distância, ou seja, o espaço percorrido e o tempo. Eu preciso olhar em qual unidade estão. No caso aqui, a distância que o atleta percorreu está em metros e o tempo está em segundo. Logo, eu tenho a unidade composta metros por segundo. Muito bem. Feito isso, então já sei que a velocidade é 10 metros por segundo. Agora a pergunta para você é o que isso significa? Você saberia me responder? Vamos ver o que é? Olha só, significa que o atleta avançou uma proporção de 10 metros a cada 1 segundo. Então, se fosse 200 metros, ele levaria 2 segundos. Se fosse 300 metros, ele levaria 3 segundos. E assim sucessivamente, porque eu estou falando de uma velocidade média.
ok? Muito legal isso aqui. Eu vou deixar uma pergunta para você agora. Olha só, acabamos de calcular a velocidade em metros por segundo. No caso, 10 metros por segundo. Como você faria para converter e expressar essa mesma grandeza, que grandeza? Velocidade, em quilômetros por hora? Olha só, isso é um desafio. No início, quando nós usamos o velocímetro, eu já falei um pouco dessa transformação. Vou repetir, nós vamos ver isso na aula 3. Mas você, como um aluno que gosta de estudar, você pode juntar com seus colegas aí e tentar fazer essa transformação. Mostre que você aprendeu a respeito desse assunto, tá certo? E se você quiser se aprofundar, eu quero deixar aqui algumas referências que você pode se aprofundar mais nesse assunto, tá certo? Então, nessa aula, nós estudamos aqui, né, sobre grandezas, compreendemos a definição, percebemos que algumas grandezas são determinadas quando eu divido outras duas grandezas ou quando eu multiplico elas. Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto, tá certo? Então, muito obrigado, obrigado pela sua atenção, por nos ouvir, por ter assistido essa aula aqui e nos vemos na próxima aula. Valeu!